Marques, quero te ouvir. O que você está aguardando desse Santos e Atlético, duelo de amanhã às 8 horas da noite, do lado atleticano, a expectativa da volta dos titulares que foram preservados nesse jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana, e do lado do Santos, expectativa por Neymar e Gabigol titulares. O que você aguarda do jogo, Marques? Cirilo, eu sinceramente eu espero que os caras tenham tomado as dores, sabe? A gente sabe que é um outro time, pelo menos eu espero um outro time, né? Para essa partida, muito diferente do que foi no meio da semana, com a volta dos titulares, mas eu espero, acima de tudo, cara, que todos esses atletas sintam as dores do vexame do meio da semana, cara. Afinal, é um grupo de atletas e todo mundo ali tem que estar mexido com o que aconteceu, né? Com o fiasco do meio da semana, enfim, foi muito falado, muito criticado, né? A falta de interesse. Eu espero sinceramente, cara, que nessa hora o grupo de atletas que estão lá em Santos para essa partida de Campeonato Brasileiro, onde o Atlético tá fazendo uma boa campanha, né? Vindo de bons jogos, sintam-se doídos, né? Com tudo que aconteceu ao meio da semana e deem uma resposta de empenho, cara. De vontade, de luta, né? O que é a característica desse clube. Que seja este jogo do meio da semana um fato isolado, né? Do trabalho do Barba, que tem sido muito bom, né? Muito vistoso, o time jogando bem, com empenho, bem organizado dentro do campo, com o seu volante ali bem postado, que é o Pérez, né? Com os meias trazendo uma boa distribuição de jogo, os atacantes que estão se procurando, né? Principalmente ali por dentro com o Hulk e Renier. Eu espero que se reedite nessa partida o Atlético do Campeonato Brasileiro com uma grande partida. O Atlético jogou fora já contra Fluminense, contra Chapecoense, né? E é mais uma grande oportunidade para consolidar esse bom momento fora de casa também, jogando uma ótima partida. Precisando, né? Aliás, o Cláudio Rezende, amanhã, jogo na Vila Belmiro, jogo grande, né? Santos e Atlético, vamos acompanhar aqui pela Itatiaia, e você tá de volta para trazer mais notícias do jogo, Rezende. E o Atlético tentando quebrar tabu na Vila Belmiro. Eu falava mais cedo no Rádio Esporte, Cirilo. O torcedor do Galo sabe que jogar na Vila Belmiro, historicamente, para o Atlético, é complicado, independentemente das equipes, né? O Galo já teve times muito mais fortes do que o Santos. Neste momento, os times oscilam, né? O Atlético até tendo um momento melhor no Campeonato Brasileiro, vem de 2 vitórias seguidas, mas são 30 duelos na Vila Belmiro. Na história, o Galo venceu 4 vezes apenas. São 18 derrotas. A última vitória foi em 2022, quando o Galo venceu no finalzinho do jogo um gol de pênalti do Nátio Fernandes, que hoje já não está no Galo, né? Já há algumas temporadas, mas o Atlético amanhã tentando a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, que não acontece também já há algum tempo, desde aquela época do Filipão, quando o Galo disputou ali no final do Brasileiro o título do Brasileirão no retorno. Ali o Galo conseguiu 4 vitórias seguidas. Faz muito tempo que o Galo não consegue emplacar, por exemplo, uma trinca no Brasileirão, Cirilo. E a gente trouxe o Campinho no primeiro tempo. Eu acho que a principal dúvida do Barba, e pelo que eu pude apurar ontem, né, no retorno da delegação do Atlético principalmente, a principal interrogação dele é na zaga. Porque ele quer ver o Lianco titular. Mas, diferentemente do jogo contra a Chapecoense, que foi um jogo bem mais tranquilo defensivamente, o Lianco teve muita dificuldade e se mostrou ainda fora de ritmo de jogo, principalmente na bola aérea, no jogo lá da Venezuela. Então pode ser que nesse jogo ele repita a zaga do duelo contra o Atlético Paranaense, que teve o Juan e o Vitor Hugo. Então vamos ver, ou vai o Vitor Hugo ou vai o Lianco. O restante do time, Cirilo, não tem muita dúvida, é o time que jogou contra o Furacão. O Barba não está muito repetindo a escalação de jogo para jogo, mas agora ele teve um time reserva praticamente que jogou lá na Venezuela, e amanhã vai com o que tem de melhor para esse jogo contra o Santos. Ele, e você acompanhava no pós-jogo, ele foi muito claro, né? Se teve jogador aqui que jogou pensando no sábado, não vai jogar sábado. Então, a turma que jogou lá não convenceu muito o Barba com aquele desempenho ruim do meio de semana. Com certeza, o recado foi muito claro, né? Muito claro do Barba Domingos. Eu ia falar num bom português, não, né? Ele tá fazendo aula de português, inclusive. Mas o recado dele foi muito claro no pós-jogo do meio de semana. Se jogou na quarta pensando no sábado, não vai jogar no sábado também. Foi o que disse o Barba Domingos. Põe na tela de novo, pessoal da live, o campinho do Atlético,
que destacou no primeiro tempo o Cláudio Rezende, mas para a audiência rotativa, agora para o Marcos e para o Fabrício também verem aí o campinho do Atlético, tá na tela do YouTube para você, tá? Do Itatiaia Oficial, do Itatiaia Esporte. Para quem tá no radinho, a gente descreve de Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo ou Lianco com Renan Lodge, Pérez, Franco, Vitor Hugo, Reinier, Coelho e Hulk. Ô Fabrício, esse time titular do Atlético é suficiente para vencer na Vila? Aliás, uma boa também. Essa história de tabus, isso chega em jogador? O jogador se preocupa com isso? O vestiário repercute isso? Porque a gente sempre fala, tem alguns lugares que os times vão jogar. A gente falou, tem uns negócios que são incríveis. A gente falou de Vitória e Atlético aqui semanas atrás, né? Foi inacreditável. Vai jogar com Vitória, já vai sabendo o resultado, né? Mas é incrível, pô, elenco do Atlético, elenco do Vitória, não vai jogar com Vitória, derrota. É um negócio impressionante. Isso chega a vestiário, o vestiário repercute isso, o jogador se preocupa com isso, ou isso só fica, a gente fica aqui falando essas bobagens aqui, a arquibancada fica falando e o jogador não tá nem aí pra isso, Fabrício? Não chega no vestiário essas coisas, o jogador não se importa com isso, cara. É mais pra torcedor, essa coisa, imprensa, tudo. Muitos até são questionados e falam isso na imprensa, mas lá dentro ninguém discute jogo a jogo, até porque assim... Muito jogador que nem tava no clube, né, Fabrício? Chegou agora. Não leva em consideração esse tabu. Quer ganhar, lógico, esse jogo. E eu acho que é uma bela oportunidade pro Atlético emplacar uma sequência aí. E aí, se emplacando essa sequência aí, já pode pensar em coisa maior no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente ali disputar uma Libertadores, porque esse time tem jogado bem. Tem jogado bem e é lógico que tem que passar uma borracha no que foi feito aí na Sul-Americana no meio de semana, que aliás foi um desrespeito com esse treinador aí que eu sou fã, entendeu? Com o Barba Domingues, porque a dedicação dele aposto que foi a mesma dos jogos do Campeonato Brasileiro. E ficou extremamente decepcionado. E é bom os jogadores darem uma resposta aí para um cara que é bom o jogador trabalhar com um treinador desse naipe aí, sabe? Transparente, que quer evoluir o time, que compete em todos os jogos, quer ganhar tudo, todas as competições. É importante o jogador trabalhar com um treinador desse. Eu acho que merece essa vitória e essa retomada, principalmente de nível de competição, né? O que vem fazendo o Atlético Mineiro, intensidade. Se colocar essa intensidade, irmão, que fez nesses jogos aí, desde o jogo do Fluminense, o Santos não vai ver a cor da bola. Ô Panzi, esse time que nós trouxemos há pouco com o Rezende é o ideal para esse fim de semana? Teve uma dúvida na zaga ali, mas a gente falou muito do Alonso, né? No meio de semana, mas o Lianco que tá colocado como dúvida ali no sistema defensivo, ou o Lianco ou o Vitor Hugo. O jogo do Lianco no meio de semana foi bem ruim também, né? O Vitor Hugo jogou pelo lado esquerdo. Ele, preferencialmente, ele joga pela direita às vezes também. O Alonso jogou de lateral esquerdo. Ele é zagueiro e estava vindo de uma tendinite. O Lianco jogou na dele. E o Lianco foi o pior dos três. Então, para mim, não tem dúvida. Eu iria de Juan e Vitor Hugo pro jogo da Vila Belmiro, e não que eu acho o Lianco um mau zagueiro. Muito antes, pelo contrário. Para mim, é o melhor zagueiro que o Atlético tem. Mas ele não está o melhor zagueiro que o Atlético tem. Ele falhou muito, cara. Muito no jogo da Venezuela, principalmente nos cruzamentos, na bola aérea, absolutamente sem tempo de bola. Talvez precise de mais um tempinho o Lianco para se recuperar. Talvez precise de alguns jogos da própria Sul-Americana. O Galo precisa ser um pouco mais inteligente para utilizar a competição, usar mais a garotada. Para mim, o único erro do Barba nesse jogo do meio de semana foi por exemplo, ter levado o Natanael, Tomás Pérez e Coelho. Para quê, cara? Pra quê? Os caras nem entraram. Poderiam ter ficado aqui, feito uma recuperação maior física, ficado mais tempo com a família. Não vejo essa necessidade, mas ok, beleza. Agora, para esse jogo contra o Santos, é manter o que o Atlético vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Agora não tem desculpa, né, de uma competição que vale pouco. Pelo contrário, esse jogo aí pode valer ao Atlético uma entrada de vez na briga pela vaga na Libertadores para a próxima temporada. E o Atlético precisa voltar à Libertadores. É isso aí, é um jogo pesado, cara, jogo pesado. A gente fala muito de pressão, né, Marques? Porque, assim, o elenco do Santos tá longe de ser um elenco que tem demonstrado ou tem dado ao seu torcedor confiança nessa temporada, longe disso, até por isso trocou treinador recentemente. Mas, camisa pesada do futebol brasileiro, adversário com a torcida que vai pressionar bastante nesse fim de semana também. Nunca é fácil, né, Marques, enfrentar camisas desse tamanho, né? Rapaz, eu joguei um Atlético e Santos lá em 98, Cirilo. A gente tava ganhando de 4-1 do Santos. Cara, jogaço. Valdir e eu na frente, arrebentando no jogo. A gente tem um jogador expulso aos 33 do segundo tempo. O Santos foi lá e empatou, cara. Então o Santos ali,
Ele cria uma atmosfera com o seu torcedor, um barulho diferente, que os caras correm atrás no resultado até o final. E não vai ser diferente, né? Esse é um dos clássicos mais tradicionais e todos os grandes que vão ali visitar o Santos têm dificuldade. A gente tem que esperar um jogo difícil, né? Embora o Atlético titular do Barba tem apresentado um futebol de uma crescente muito boa, né? Tá melhorando a cada partida. Tá melhor posicionado a cada partida, né? Tá melhor desenhado a cada partida na competição, né? O que dá credibilidade, dá confiança para ir lá e fazer um bom jogo. Se vai ganhar ou não, meu velho, eu falo muito disso aqui, né? O Campeonato Brasileiro é muito duro. Muitas vezes, mesmo jogando bem neste campeonato, você vai perder. Mas o Atlético não pode perder a essência que foi tão difícil de achar nesse início de temporada, né? Desse time que tem sido intenso, né, nas últimas partidas, brigado pelo resultado até o final de cada jogo, né? Muito diferente, né, do que o Atlético construiu no meio da semana. E eu tô com barba nessa, sabe? Assim, o atleta profissional não tem que escolher jogo para jogar. Ele é um empregado do clube, e aonde ele for designado, que seja para jogar, poxa, num campo aí de terra, tem que ir lá e representar e fazer bem o seu papel, né? Porque muitas vezes é ali nesse campinho ruim, num jogo diferente ou num campeonato que nem todos dão a melhor atenção, que vai te dar uma projeção e uma ideia de continuidade na equipe. Eu tenho certeza que a decepção do Barba no meio da semana foi tão grande que ele mandou o recado para os caras. Vocês acham que vão jogar no final de semana depois do que vocês apresentaram? É ruim, hein? É ruim, hein? O jogo de quarta-feira foi para repensar carreiras, entendeu, Cirilo? Entender os seus momentos e repensar, cara. Eu sou da seguinte opinião. Esses atletas têm que jogar e serem expostos, de fato, na Copa Sul-Americana de novo. Precisam colocá-los de novo na Sul-Americana. Botar todo mundo, entendeu? É o time do Atlético, é o grupo do Atlético. Eu acho que não tem que escolher jogo, tem que serem expostos nessa hora, né? Para dar a resposta. Para dar uma resposta, são grandes jogadores, mas precisam respeitar e dar uma resposta positiva nessa hora também. Deixa eu chamar o Pedro Abílio para a resenha também, acompanhando o dia do Santos Futebol Clube, né, Abílio, com grande expectativa, para a gente saber da presença de Neymar em especial e Gabigol também nesse fim de semana. Boa noite, Abílio. Um abraço, Cirilo, para você, para quem se liga com a gente na turma do bate-bola. 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? O Santos é o 15º colocado, tem 10 pontos. Essas 2 vitórias foram na Vila Belmiro, contra Remo e contra Vasco. E chega para esse jogo contra o Atlético, apesar disso, com uma ressaca de 2 resultados negativos. São 2 derrotas em sequência para o time do técnico Cuca. 3-1 para o Flamengo de virada no Brasileirão no fim de semana e 1-0 na quarta-feira contra o Deportivo Cuenca na estreia pela Sul-Americana. O time chegou do Equador na quinta, teve 2 sessões de treino para encarar o Galo ontem, com quem não foi ao jogo em Cuenca, incluindo Neymar. Ficou fora, no Brasil, em preparação física para os próximos jogos. Camisa 10 vai fazer contra o Galo o seu 7º jogo no ano. Nas 2 últimas partidas, ele estava suspenso contra o Flamengo e preservado do jogo contra o Cuenca. Na atividade de hoje, o Cuca contou com o grupo mais completo, definindo o time, sem o volante Gabriel Menino e o lateral Mike entregues ao departamento médico. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, o uruguaio Christian Oliva, Gustavo Henrique e Neymar, Rony e Gabriel Barbosa. É um provável peixe para o jogo deste sábado, Cirilo. Ofensivo também, hein, Abílio? Neymar, Rony, Gabigol, vai todo mundo pra cima, hein? Na Vila Belmiro amanhã. Quero ver quem vai voltar pra marcar. Quem corre pra trás, né? É o Rony vai estar com vontade. O Rony, Salvador da Pátria. O volante Rony vai correr pra trás. Vai estar com vontade de marcar gol ou não, o tal do Nossa Senhora. Não é bom. Ele vai querer atacar amanhã. É bom nem falar alto, não. Não vai marcar. Essa história de lei do ex aí, a pessoa é inacreditável. Mas tem a lei do ex por lei do ex, tem um que tá muito bem do lado do Atlético, né? Que é o Vitor Hugo. É verdade. Tá muito bem, cara. Já pensou se o Rony amanhã acha corrente, que toda hora escapava correndo na hora da bicicleta? O Rony, depois que descobriu que era bonito fazer gol de bicicleta, ele nunca mais parou de tentar. Aí são 3 por jogo, acontece.